toda a liturgia de hoje, ela vem especificar muito no nosso individual. Quando eu estava meditando nessa liturgia, eu lembrei de um amigo que ele dizia assim, que a nossa fé é como uma montanha russa. Às vezes a gente está lá em cima, às vezes a gente está lá embaixo. A gente está lá em cima, a gente está lá embaixo. E muitas das vezes é assim mesmo. A gente vai pegar a primeira leitura, lá no profeta Abacuque, vai dizer assim, Senhor, até quando clamarei sem me arrependeres? Né? Até quando devo gritar a ti violência sem que me socorresses? E aí a gente vai pegar o próprio Jesus na cruz e ele vai falar, Pai, por que me abandonaste? É um momento de tribulação, um momento de frieza, um momento de fraqueza. E nós muitas das vezes passamos por isso na nossa vida também. Seja uma enfermidade, um desemprego, qualquer situação que muitas das vezes nos apavora, nos dá medo de seguir em frente. E no final da primeira leitura vai dizer, quem não é correto não vai morrer, mas o justo viverá por sua fé. Ou seja, vai falar da fé, é acreditar que eu tenho um Deus que mesmo que eu não sinta, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não escute, eu tenho um Deus que está agindo por mim. Essa é a fé. Que na tribulação, quando os meus olhos não veem saída, eu tenho um Deus que vê saída. E aí o Salmo, ele sublinha isso com uma enorme maestria. Não fechei os corações, ouvi o vosso Deus. Porque quando nós não conseguimos ouvir a Deus, é porque muitas das vezes o nosso coração está fechado de diversas situações que acontecem na nossa vida, nós não conseguimos nos abrir. Nós não conseguimos botar para fora aquilo que Deus quer tirar de dentro do nosso coração. Eu estava conversando com a Natália e ela falou que não era para falar, mas eu vou falar, porque ela não me manda assim. A gente ontem estava dando faxina lá em casa, né? E faxina é ruim demais fazer, cara, porque a gente descobre sujeira que nem sabia que tinha, não é assim? Faxina, eu não sabia disso, eu estou casado de boca, eu estou descobrindo isso agora, ela não me contou, fez propaganda enganosa. E a gente foi dar faxina, mas tinha tanta sujeira, e eu fui fazer um serviço lá em casa, mas tinha poeira até onde eu não sabia que tinha em casa. Minha casa é pequena, eu descobri que até cômodo novo lá em casa. E o Senhor, Ele é assim também na nossa vida. Ele quer fazer uma faxina dentro do nosso coração, até de coisas que nós não sabemos que está aqui guardada. É como uma faxina, meu. A gente tem que tirar tudo do lugar. Eu sei que deu 10 horas da noite, eu estava cansado, a Natália também, a gente apagou. Até os cachorros ficaram sem comida ontem à noite. Porque é assim. A faxina que o Senhor faz na nossa vida, muitas das vezes, põe a nossa vida de perna pro ar. Mas é no intuito de deixar a casa organizada. Quando a gente faz a faxina que começa igual obra, né? Tudo bagunçado, poeira, né? E depois que acaba fica tão bonito. A gente passou por isso aqui agora na comunidade, nosso Santíssimo. Às vezes a gente chegava aqui um pouco bagunçado a nossa casa, mas quando a gente entra hoje com a obra pronta dentro do Santíssimo, não é tão aconchegante. E assim também o Senhor faz na nossa vida. E muitas das vezes, como na primeira leitura, nós não entendemos e questionamos a Deus. Senhor, até quando clamarei sem me atender? Porque nós achamos que somos Deus e temos autoridade de dar ordem a Deus. E não para. E São Paulo vai dizer a Timóteo: exorto-te a reviver a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição de minhas mãos. Ou seja, no batismo daqueles fiéis que estavam lá em Timóteo, recebeu o dom de Deus. Qual é o dom de Deus que São Paulo vai dizer na segunda leitura? O Espírito Santo. Aquilo que na primeira leitura só os profetas tinham, é também distribuído à igreja em Atos dos Apóstolos. Quando os cristãos eram batizados e recebiam o Espírito Santo. E São Paulo vai exortar eles a reavivar. Ou seja,
também fraquejaram, titubearam, tiveram dúvida, passaram por tribulação. E aí a gente volta ao Salmo: não fecheis o coração, ouvi a voz de Deus. Porque muitas das vezes nós que recebemos o Espírito Santo, todos nós aqui somos batizados, não somos? Comungamos. Nós que recebemos o Espírito Santo, recebemos Jesus eucarístico, titubeamos, fraquejamos, temos medo diante da adversidade. E no final vai dizer: guardai o precioso depósito com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós, a nossa fé, que nós possamos guardar a nossa fé, mesmo que fraca, mesmo que pequena, porque no Evangelho, e é um Evangelho muito conhecido nós, Jesus vai dizer que fosse do tamanho de um grão de mostarda. Um grão de mostarda é bem pequeno. Se eu trouxesse aqui hoje daqui, vocês não conseguiriam enxergar de tão pequeno que é um grão de mostarda. Mas São Paulo vai mandar nós guardarmos essa fé mesmo pequena, mesmo que muitas das vezes menor que um grão de mostarda. Quase que sempre, pelo que Jesus vai nos dizer no seu Evangelho. Mas o que eu quero destacar nesse Evangelho não é o tamanho da fé, é a atitude dos apóstolos de pedir: Senhor, aumenta a nossa fé. E essa atitude, ela é gigantesca. Essa atitude, nós reconhecemos que a nossa fé é pequena, nós reconhecemos que a nossa fé é nada, e pedimos àquele que derrama sobre nós aquilo que nós necessitamos, que é Jesus. Eles falam: aumenta a nossa fé. Os apóstolos disseram: Senhor, aumenta a nossa fé. Ali como igreja já, eles pediram aquilo a Jesus, que a fé deles pudesse ser aumentada, porque eles queriam não mais ter medo, não mais titubear. E se a gente pegar os santos, os apóstolos que vieram pós ali Jesus, medo eles tiveram, mas a fé faz com que eles vençam o medo, que eles vá à frente. E aí o Evangelho vai dizer, aí Jesus vai falar, né? Se vós tiveres a fé mesmo que pequena, como um grão de mostarda, pedireis a amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. E essa é a grande virada da chave dos apóstolos, para que quando eles fossem receber o Espírito Santo, eles tivessem a certeza, como Moisés teve, de quando com um cajado cravar na terra, para que o mar se abrisse no meio, para que quando Pedro, nomeado como chefe da igreja, passasse naquelas multidões e as pessoas fossem curadas somente pela sombra. Eu acho que essa é a virada na chave, a fé, porque o Espírito Santo, ele age em mim e em você de maneira igual, porém a nossa fé vai determinar como ele age na nossa vida. A nossa fé, ela vai dizer o que Deus é capaz de fazer na nossa vida. E aí, essa atitude dos apóstolos: Senhor, aumenta a minha fé, ela quer dizer tudo nesse contexto do Evangelho. E aí que é o que dói na carne, porque na primeira lei, o Senhor vai dizer, vai continuar: se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vós vai dizer que quando ele voltar do campo, vem depressa para a mesa? E aí eu vou tentar aqui traduzir um pouco do que Jesus está falando para os apóstolos. Muitas das vezes nós nos colocamos no lugar de Deus. Bem resumidamente, nós nos colocamos no lugar de Deus. Aqui Jesus vai dizer: você contrata uma pessoa para trabalhar, limpar o seu quintal. E aí você prepara um banquete para esse empregado? Não, pelo menos não é assim que meu patrão faz comigo, né? Eu sou lá contratado para desempenhar aquela função, desempenhei, ele
me paga e eu vou embora para minha casa e seguir a minha vida. E essa é a analogia que o Senhor vai usar com aqueles discípulos, porque eles são muito importantes para Deus, mas não somos mais importantes do que Deus. Deus é o meu Senhor. E muitas das vezes, quando fazemos algo dentro da igreja, ou fazemos uma caridade, nós nos questionamos como Deus, e queremos que Deus faça na nossa vida de maneira imediata. E uma vez eu ouvi isso ficou gravado muito no meu coração, que o tempo de Deus é diferente do meu tempo. E muitas das vezes as coisas não acontecem no tempo que eu quero. Quando eu conheci a Natália, ela me enrolou durante 8 anos para casar comigo. Ela me enrolava. Eu falava que queria casar, falava que não queria, que não era a hora, que ela tinha que estudar. Me enrolou. Eu falava, não, a gente vai casar. E ela me enrolou 8 anos. Mas tirando essa brincadeira, era o tempo de Deus. O tempo de Deus na nossa vida. E nós temos que aceitar. E para mim, em particular, isso era muito difícil. Eu, adolescente, brigão, birrento. Se minha mãe estivesse aqui, ela ia rir agora. Que eu sempre tinha que ter tudo o que eu queria na hora certa. E Deus veio quebrar as minhas 2 pernas. Porque tudo é no tempo de Deus. E o tempo de Deus é diferente do meu tempo. E quando eu vi isso foi um estalo. Né? E na pregação que eu ouvi, o pregador falava assim: Deus prometeu a Davi que ele seria rei de Israel. Deus prometeu a Davi que ele seria rei de Israel. Foi no dia seguinte da promessa de Deus? Não, demorou mais de 30 anos para que Davi fosse rei de Israel. Olha que interessante. A promessa de Deus na nossa vida, ela é verdade. Então, quando Deus promete algo na nossa vida, aquilo você pode ter certeza que vai acontecer, porque Deus não mente. Porém, no tempo de Deus, porque talvez, e a gente que conhece um pouco da história de Davi, se Davi fosse rei de Israel naquele momento, aonde talvez ele queria que fosse, não seria um bom rei. E diante de todas essas situações, nós, que aí Jesus vai dizer, somos servos inúteis, fizemos o que deveríamos fazer. Então tudo que nós fazemos ao Senhor não é mais que a nossa obrigação, diante de tudo aquilo que Deus faz a nosso favor, diante de tudo aquilo que Deus derrama sobre a nossa vida, todas as suas promessas, todas as suas todos os seus milagres. Eu acho que aqui todos nós podemos dizer que nós somos um milagre de Deus. E eu não vou falar milagre, assim, eu sei que é muito, mas a gente está acostumado muito a ouvir esses milagres de da gente acordar já é um milagre, da gente ter a nossa casa. Não, eu estou dizendo, quantas das vezes nós passamos por situações mesmo que a gente vê a poderosa mão de Deus tirando a gente dali. A gente vê milagres mesmo acontecendo onde Deus não justifica, ou quer dizer, a ciência não justifica, somente Deus justifica. Quantas das coisas nós presenciamos na nossa frente e a gente fica assim sem entender aquilo que acontece na nossa vida. E por isso que o Senhor nessa manhã, Ele vai trazer esse dom da fé. Porque através da fé, nós conseguimos enxergar o tempo de Deus. Quando algo não acontece na nossa vida, nós conseguimos enxergar o tempo de Deus. Quando nós estamos passando por um momento difícil, que não sentimos a manifestação e a presença de Deus na nossa vida, é através da fé. Eclesiastes vai nos dizer que fé é acreditar naquilo que não se vê. Ou seja, é acreditar em algo que eu nem sei se vai acontecer pelos olhos humanos. Ter fé é acreditar em algo que Deus me prometeu, mas eu nunca vi Deus. Ter fé é conhecer Deus. E mesmo que eu me sinta na ausência de Deus, eu tenho certeza que Deus é por mim. É confiar incondicionalmente. Eu sempre digo isso.
com certeza vocês já me ouviram muito eu falando sobre isso, esse exemplo. Quando eu era pequeno, eu tinha um pesadelo, eu corria para a cama da minha mãe. Porque ali eu me sentia protegido. A minha mãe não ia deixar ninguém me pegar. Se eu tivesse um pesadelo, eu pulava no meio, meu pai ficava bravo, aí vai se ter sua cama, é um moleque grande. Eu sempre fui muito grandão. E aí eu estava com medo, aí a minha mãe pegava e me abraçava assim, mãe, né? Abraçava, e ali eu dormia, e eu nem sonhava mais, porque eu estava com a minha mãe, com meu pai, e ali eu estava protegido. E quando nós crescemos, nós nos perdemos essa essência de correr para o colo do Pai, de acreditar que Deus vai me proteger. Como na primeira leitura, Senhor, até quando clamarei sem que me atendesse? Quem disse que o Senhor não nos atende quando nós chamamos? Às vezes nós não ouvimos, às vezes nós não sentimos. No início da celebração, eu falava de Santa Faustina no seu diário. Quem tiver a oportunidade, leia, porque assim, é uma experiência da misericórdia de Deus com a vida do povo de maneira infinita. Santa Faustina vai dar vários exemplos sobre essa questão da fé. E aí você vai dizer, mas Santa Faustina é uma grande santa mística dentro da igreja. E Santa Faustina também passava por esse momento. E é interessante o diário que ela vai dizer que no momento da sua vida, ela não sentia a presença de Deus em nada. Tudo que ela fazia, ela não sentia a presença de Deus. E quem conhece um pouco da história de Santa Faustina, ela via a presença de Jesus na frente dela. E como que é a gente imaginar uma pessoa que vê Jesus ali, no espírito, na sua frente, em corpo, e em um momento da vida não sente a presença de Deus? E ela vai dizer o que mais doía é quando ela ia rezar, e a oração dela parecia que ela estava tacando pedra em Jesus. Mas ainda assim ela confiava que ela iria passar por aquele momento e iria vencer. E aí Santa Faustina foi o que foi. Na outra parte do diário, quando Jesus manda Santa Faustina apresentar a irmã do convento a festa da misericórdia, e naquele momento a irmã negou. E Santa Faustina fica irritada porque ela ouviu aquilo do próprio Jesus. E Jesus fala para ela: não é o tempo ainda, obedeça. Então, ou seja, tudo no tempo de Deus, mas nós só conseguimos entender esse tempo de Deus com a fé. E a fé é mesmo quando nós não concordamos com algo, quando nós achamos que Deus não está presente e Deus está. Essa é a grande virada de chave que os discípulos ali entenderam. Senhor, aumenta a minha fé. Aumentar a fé automaticamente é aumentar a obediência em Deus, aumentar a confiança em Deus. Que mesmo que tudo desmoreça, mesmo que a minha casa esteja toda bagunçada, eu tenho a certeza que Deus vai agir na minha vida. Como Jó, quando tudo parecia perdido, eu tenho fé que Deus vai fazer por mim. Porque louvar ao Senhor na riqueza, na abundância, nem sempre é fácil, mas é mais fácil porque não temos peso que nos puxa. Mas às vezes também nessa abundância nós nos perdemos. Mas na tribulação que nós devemos agarrar essa confiança, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não sinta, mesmo que eu não escute, Deus está agindo na minha vida. Mesmo que tudo pareça desmorar, Deus age na nossa vida. Por isso, eu queria te pedir aquela música. Mentira, não vou te pedir. Eu vou te pedir uma música, mas é que você cantou nos 10 minutos. Aquela dos 10 minutos. Porque muitas das vezes nós nos perdemos de Deus. Nós ficamos com saudade. E essa canção vai dizer muito isso. A gente tem saudade de Deus. A gente tem, o nosso coração clama por Deus. O nosso coração sente falta de Deus. E
Essa canção, São Francisco vai dizer que quem canta reza 2 vezes. Então que essa canção possa ser um instrumento no decorrer dessa semana, que nós possamos fazer essa experiência dessa oração, que essa canção possa ser a nossa oração, em uns 10 minutinhos, 5 minutinhos do nosso dia, que nós possamos tirar para fazer essa oração, falar para o Senhor: eu estava com saudade de Ti, eu estava com saudade porque eu me sinto só, e não pelo que o Senhor nos abandonou, mas eu abandonei, eu me afastei. Estava com saudade. Feche os seus olhos. Imagine agora Jesus na sua frente. Estava com saudade de Ti. Vai declarando isso ao Senhor. Eu me afastei, não Te procurei. Vai declarando. Quando eu mais precisava. Todas as vezes que nós tentamos resolver os nossos problemas com nós mesmos. Estava com saudade de Ti. Quantas das vezes você sentiu saudade e não soube? Estava com saudade de Ti.